Olá, meu nome é Ione e eu estou aqui para quebrar o código da neuro e te ajudar a ser o fisioterapeuta muito melhor. Roda a vinheta! Gente, vamos começando, conversando e vocês vão colocando as perguntas aqui que eu vou tentando responder e me trocar, enfim, bater a bola com vocês e vai e vem e a gente vai desenvolvendo esse tema porque ele é um tema... eu pensei nele muito, faz uns 15 dias que eu tô assim, refletindo, elaborando, incubando todas essas ideias para condensar numa live e tá podendo conversar melhor sobre isso, né, num momento partilhando com todo mundo. Bom, mas antes de adentrar realmente ao tema, vocês sabem que hoje a gente vai falar sobre os neuroatletas, né? O que seria isso? Eu postei algumas coisas no Face hoje, no nosso grupo do workshop também. Então, a ideia é a gente comparar, né, verificar, aprender com os esportistas, com os atletas, observar como que eles treinam, como que eles chegam aos resultados, a gente debater um pouco isso, assim, como que a gente pode aprender com o pessoal que chega ao esporte de rendimento, aos atletas olímpicos, né, enfim, ao atleta de competição mesmo, assim, aquele cara que se dedica para treinar, para competir. Então, a ideia é observar como que isso acontece e trazer para o nosso dia a dia da fisioterapia neurofuncional. Então, quando eu falo assim, por que esse tema do esporte me atrai tanto? Para quem não me conhece, assim, não sabe que eu já também tive meus momentos de atleta, né? Eu já, principalmente na adolescência, no final, assim, da infância, eu, desde pequenininha, assim, quando eu comecei a praticar educação física e tal, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu descobri que alguém me falou, professor de educação física, que era legal correr, né? Anos 80, aquela ideia do jogging, né? E tal, vamos pôr o tênis, vamos correr na estrada. Aí vi o Rocky Balboa correndo, eu também vou correr. E eu acordava às 6 da manhã antes de ir para a escola para correr. Eu tinha 10 anos de idade, imagina. E sabe com o que eu corria? Com tênis Bamba. Não sei se alguém já viveu a época do tênis Bamba, porque não tinha grana. Um tênis, não tinha Nike, não existia essas coisas de tênis desenvolvido que a gente podia... Adidas era um top, né? Eu nunca ia poder comprar um Adidas, né? Então eu acordava às 6 da manhã, quando meu pai ia trabalhar, e ia correr na estrada. Voltava, tomava banho e ia para a escola. Então, essa determinação de acordar cedo, de fazer atividade física, vem muito cedo em mim. Confesso que não estou mais tão atleta assim, né? Hoje já estou mais no on da yoga, que é difícil também, mas pelo menos é uma fase mais, né, zen da vida. Mas talvez a história mais interessante que aconteceu comigo foi já lá pelos 13, 14 anos, quando chegou o professor, a gente vai montar um time de vôlei, quem quiser participar, no contraturno da escola. E eu, vôlei, beleza, né? É muito legal, vôlei, nossa, o máximo, achei, adorei aquilo. Detalhe, né? Me achando, né, a gigante, né? Marcelo Negrão, assim, super alta, né? Só que quando eu cheguei para treinar, cara, eu era a mais danica de todos. Nos meus bons tempos, eu devia ter uns 50 e poucos, né? E então, imagina a determinação da pessoa, não, vou virar um atleta agora, você, nossa. Aí eu chegava na hora do saque, o saque não chegava nem na rede. Quando ia cortar, não conseguia subir. Mas eu não consigo subir, não consigo ter impulsão. Então, assim, foi uma fase muito interessante, porque eu tinha que me superar nisso tudo, nessa dificuldade em função da minha altura. Então, eu corria, eu subia as escadas do ginásio, milhão, fazia tudo para tentar compensar a minha deficiência em altura. E deu certo, porque eu falo assim, que se naquela época tivesse a posição de líbero, né, eu seria uma ótima líbero, porque a única coisa que eu não conseguia era fazer o ataque, mas de defesa, colocava a bola na mão da levantadora. Então, assim, tinha várias qualidades que eu fui descobrindo, né, achar o outro lado, né? Não necessariamente ser aquela atleta da ponta, da frente, mas
conseguia. Mas por que eu tô contando essa história para vocês? Porque a superação no esporte, o esporte é uma forma da gente conhecer as nossas habilidades, né? O que a gente é capaz e o que a gente não é. E respeitar o que a gente não é capaz e ao mesmo tempo impulsionar, né? Exercitar, se dedicar nas nossas habilidades. E fazer esse contraponto no que eu consigo e o que eu sou boa, o que eu tenho talento e o que eu não sou tão boa, qual que é a minha deficiência, qual que é a minha dificuldade. Eu não consigo saltar, imagina se não saltei com 14 anos, né? Vou saltar agora, né? E é muito interessante. Só que aí teve um segundo momento que a gente foi para uma competição. Chegando lá, o nosso professor tinha 200, né, times assim para coordenar e deixou a gente sozinho e marcou para um veterano lá que ia ser quem ia nos coordenar. Aí chegou lá no momento, cadê o cara? O cara devia ter saído com uma gatinha, né? Deixou o time solto lá. E assim, o time de vôlei são 6 componentes. No caso, eu era a 7ª, né? A única que ficava no banco. Foi muito engraçado porque eu ficava no banco e as meninas começaram a perder a ponto. Falei, não acredito. Não, ninguém aparecia de técnico. Eu fui lá pro juiz, ó, tempo. O que tá acontecendo? Preciso conversar com as meninas. Chamei todo mundo. Chegou no momento assim, elas não sabiam mais o que fazer. Eu falei, gurias, se fosse eu que tava na quadra, eu até entendi, a gente tá perdendo, mas são vocês são ótimas e tal. Resolviram. Bom, o fato é que as minhas colegas foram perdendo, né, os pontos, enfim, a gente tava com muita dificuldade e a gente acabou perdendo o jogo. Mas o que eu descobri naquele evento? Que eu tinha uma grande capacidade de liderança, né? E eu juntei as meninas e todo mundo me ouviu. Imagina, as gurias tudo de 2 metros e a Toquinho ali chamando atenção. Pessoal, vamos lá, vocês conseguem. Enfim, fiz uma injeção de ânimo nelas. Conversei, vocês têm muita habilidade, vocês conseguem fazer muita coisa. Então, nesse momento eu me descobri como uma treinadora, né? E eu tinha assim 14 anos, né? Eu descobri assim o poder que tem a fala certa no momento certo para dar essa motivação para um grupo, para um time. A Letícia já deve ter ouvido, né? A Lívia, as meninas já devem ter ouvido que essa história da quadra, né? Porque eu contava muito isso na graduação lá em Cascavel. Falava do tempo que eu achava que eu era uma baita jogadora de vôlei, né, de quadra, né, uma coisa assim básica, né, uma coisa bem simples. E foi muito assim, essa história algumas pessoas já conhecem, mas eu fico feliz em estar partilhando de novo com todo mundo, tá bom? Também teve a época da GRD, enfim, quando eu dançava, treinava ginástica rítmica, que a gente foi, enfim, fazer uma apresentação com as fitas, e aí todo mundo, vamos todo mundo seguir a Ione e tal. Chegou na hora, as fitas de todo mundo inosou, menos a minha. Aí eu fiz praticamente uma apresentação de solo lá, toda linda, me achando. Quando eu olho pra trás, não tinha mais ninguém dançando, tava só eu no meio da quadra, do palco, assim, então um horror. Mas por que eu tô trazendo essas situações pra nossa live de hoje? Quando a gente trabalha com o corpo, trabalha com o paciente, a gente tem que ter claro que o nosso domínio corporal tem que ser bacana. E ao mesmo tempo é interessante a gente passar por uma fase assim, ou que tenha feito parte de um time, de algum cenário diferenciado de esporte, porque a gente vai entender o que precisa para você chegar no resultado. E para quem está acompanhando o meu canal, sabe que eu estou focando bastante em resultados, como atingir resultados com os pacientes. Esses resultados, eles nem sempre são fáceis, são simples. A gente precisa de muita dedicação, de muito conhecimento do próprio corpo, conhecimento do corpo do paciente e de como isso tudo funciona. Então, tirando a historinha, né, da pseudo-atleta aqui, o que resultou nisso tudo, né, pessoal? Eu me dediquei, enfim, a trabalhar com o corpo.
a trabalhar com as atividades físicas adaptadas ao esporte, mas também aos pacientes. Então, o meu autoconhecimento com o meu biotipo, com as minhas dificuldades, com as minhas facilidades, eu consegui, então, jogar isso para a fisioterapia. E eu venho, como eu falei para vocês no início, eu tô maturando, incubando esse tema há mais de 15 dias, porque eu me dei conta, assim, a ficha caiu dessa situação, esse insight eu tive há bem pouco tempo atrás, há uns 15, 20 dias. Não sei se vocês assistiram, mas teve um programa na Rede Globo, no Esporte Espetacular, sobre os maiorais, assim, as pessoas, eles estavam tentando, convidaram atletas de pontas do Brasil para eleger o melhor atleta olímpico e depois o melhor brasileiro nas Olimpíadas. E aí eles começaram a falar dos atletas, o que um atleta faz para conseguir a medalha de ouro, para conseguir chegar onde ele chega. E teve um momento especial do programa que eles discutiram muito como que os atletas de ponta, além de subir, né, eles têm toda uma caminhada para chegar lá na medalha de ouro, e eles têm um segundo estágio que é se manter no topo. Então, como conseguir alcançar a medalha de ouro e ganhar várias Olimpíadas medalhas de ouro. E aí eles falaram dos dois maiores exemplos, que é o Michael Phelps, que é o nadador, e também do Bolt, né, o corredor lá em velocidade, do atletismo. Então, a gente para e pensa, poxa, como que um cara, além de já ganhar uma medalha de ouro é difícil, ainda mais manter-se na medalha por várias Olimpíadas, que só acontecem de 4 em 4 anos. Então, foi muito interessante. E aí, quando eu estava assistindo isso, o que eu enxerguei, você vê o que é a percepção humana, né? Eu nunca tinha percebido isso e naquele momento eu me toquei, assim, que o Phelps estava cheio de marcas de ventosas que acabaram de aplicar a ventosa antes dele entrar para competir. Quem será que aplicou aquelas ventosas nele? Foi o fisioterapeuta dele, cara. Então, o que ele teve? Ele entra com fone de ouvido. Agora vocês vão sair dessa live e vão lá procurar no YouTube como que o Michael Phelps, ele compete, né? Como que ele se prepara, como que é a concentração dele. Ele não fica ouvindo as palmas quando ele entra na piscina. Ele fica super focado e ele vai. E ele vai que é um motor. Como que ele consegue transformar o corpo dele num motor de força, né, de movimento, para gerar um movimento dentro da água e chegar tão rápido do outro lado? Aquilo parece um motor de lancha, assim. Aí você fica pensando, poxa, como que isso acontece? Ele é um ser humano. Como que ele consegue? Eu até anotei aqui, ó, 37 recordes mundiais, 8 medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Na China, né? Aí o que ele fez? Em 2014 ele falou assim, não, agora eu vou parar, né? Não tô mais aí. Talvez tenha sido uma jogada, né? Mas enfim. Aí em 2016 ele voltou pro Brasil, na Olimpíadas aqui do Brasil, e na despedida dele, ele conseguiu quebrar um recorde do nadador mais velho, ganhar a Olimpíada, aí depois teve um outro lá que ganhou também, mas enfim, ele veio se despedir e levou assim umas 3 medalhas de ouro para casa. Então, o cara, ele é tão bom que ele não só foi ganhando, como também foi se mantendo no topo por todo esse tempo. E aí, o que me veio à cabeça, assim, quando eu vi as ventosas nele? Falei, gente, é isso, a fisioterapia tem que se mirar mais nos atletas. Como fazer com que os pacientes cheguem a esse momento? É óbvio que a gente vai estar falando de um outro nível. E não é assim aquele jargão, né? Nossos pacientes são campeões. Porque olha só, ele é um cadeirante, ele já é um vencedor. Não levar para esse lado pejorativo, mas levar assim para a parte técnica, né? Como que eu chego nesse resultado usando as bases do treinamento desportivo? Quando a gente pensa num Phelps, num Bolt, a gente pensa assim, quanto preparo, quanto treino, quanta repetição. Quem assiste, quem lembra do Oscar, o que o Oscar falava? Para cada acerto, quantas vezes eu joguei aquela bola na cesta? Eu treinei, repeti até chegar.
Eu me dei conta assim, gente, quantos sistemas fisiológicos foram treinados isso a gente vai agora trazer para nossa área da neuro, quanto se trabalhou os reflexos, os automatismos, o voluntário. Quanto tempo eles ficaram trabalhando esse sistema nervoso, estimulando ao máximo, a ponto de entrar tão no reflexo que eles não pensam mais. A bola simplesmente vai para a mão dele e vai para a cesta. É tanto treinamento que ele não traz mais para o voluntário. Eles baixam, né? Quem tá lá no workshop tá vendo que a gente tem os 3 níveis, né? A gente tem o nível mais reflexo medular, a gente tem os automatismos aqui no meio e a gente tem o voluntário em cima. Um esporte de ponta, o cara já não pensa mais. Ele põe a música, ele tá pensando na música e o resto é motor automático fazendo. Quando a gente sai para caminhar, não é a mesma coisa? A gente não pensa mais na marcha. A gente tá pensando que a gente tá dirigindo, a gente tá resolvendo problema de trabalho. Ninguém mais pensa no ato de dirigir depois que automatizou. Então, até que ponto a gente não precisa treinar muito até automatizar? E isso a gente muitas vezes vai deixando, né? Deixando assim e tal. Mas aí a gente vai além, né, Sara? A gente vai além, a gente começa a pensar que a gente tem, além do sistema músculo-esquelético e sistema nervoso, que é o mais, assim, comum, né, que a gente pensa na hora de trabalhar como fisioterapeuta, a gente tem mais 2 outros sistemas muito importantes que muitas vezes são deixados de lado. O primeiro é o sistema emocional, o sistema, enfim, todas as emoções, a motivação, né, porque o cara, quando ele sabe que ele vai buscar uma medalha é uma coisa. Agora, quando ele sabe que ele vai lá na fisioterapia ver a cara da tia lá, não sei se a motivação é a mesma, né? Então, a gente precisa desse sistema emocional bem trabalhado, né, doutora Cláudia? Cadê os nossos psicólogos aí para nos dar essa força, né? Depois a gente vai ver melhor sobre isso, mas o sistema emocional e o sistema bioquímico, né? Cara, quando a gente olha aquele Phelps nadando, a gente vê que aquilo é um motor de explosão, né? Onde que vem toda aquela bioquímica, onde que vem aquela... Lembram? Corpos cetônicos, mitocôndria, ciclo de Krebs, da onde que sai tanta explosão para ele conseguir gerar tanta energia num momento tão curto? Hoje de tarde eu tava olhando os vídeos e falei, cara, esse cara, eu acho que ele treina em apneia, para daí chegar na hora e respirar 3, 4 vezes na piscina e atravessar aquela piscina, porque não pode. Como que o sistema dele consegue gerenciar todas essas emoções para, na hora, né, do desempenho, a gente ter melhor qualidade motora? A gente sabe que a qualidade motora, ela tá diretamente relacionada ao emocional, porque o emocional aqui da frente, o córtex pré-frontal, né, todo o sistema límbico, tudo isso altera o gesto motor. O nosso corpo é uma expressão dos nossos sentimentos. E não é diferente no atleta, não é diferente no PC, no hemiplégico, não é diferente. Somos todos iguais. E todos com fragilidades em determinados sistemas. Aí, além disso, assim, se a gente for pensar, de onde que vem toda essa flexibilidade dele, toda a explosão, toda a força, né? É interessante a coordenação dele. Se vocês puderem depois assistir, observar, comparem com os coleguinhas lá. Tem uma hora que a câmera filma por baixo da piscina. O Phelps, ele faz um movimento no corpo dele o tempo inteiro. Ele não para a perna, ele não para o braço enquanto ele tá mergulhado. E os outros dão umas paradinhas, sabe? Assim, deixa a água te levar? Não. Ele fica o tempo inteiro ali, ó, bombando, bombando e movimentando. É óbvio que ele vai sair na frente. Então, essa coordenação corporal, a flexibilidade, né? Porque esse gesto também de vai e vem é difícil para os homens e ele tem muito bem a questão da flexibilidade da coluna, muito bem desenvolvido. Então, é interessantíssimo observar a biomecânica dele durante o nado. E isso faz diferença, sim, no desempenho total. Segundo ponto, o sistema bioquímico, né? Como é que é a capacidade de gerar essa explosão? É óbvio que cada corpo, né, tem o seu sistema e hormonal, enfim, que interage na parte bioquímica. Mas
ele foi treinado, o alimento dele é coordenado, ele tem nutricionista, ele tem todo um cardápio especial, ele deve ter suplemento, tem todo, e hoje a gente sabe, né, você chega na academia, o cara já te oferece um suplemento, alguma coisa que vai melhorar o teu desempenho na hora de puxar o peso e etc. Mas isso tudo é muito coordenado para aquele objetivo fim, que é a medalha de ouro. E nós, né? Quando a gente tá lá na clínica, quando chega como é que chega o nosso paciente para treinar? Às 8 horas da manhã, como é que chega? A criança já tomou café? Ela já se alimentou? Ah, mas ela tem disfagia. Ela não consegue engolir direito. Aí ela dormiu a noite inteira com a boquinha aberta, respirador bucal. Como que tá essa troca de O2? Como que a gente vai trabalhar com uma criança, com um adolescente, com um adulto, enfim, que o sistema nutricional dele é muito complicado? Como que você quer um desempenho? Aí você fala, levanta a perna, meu filho, vamos, levanta, ajuda a tia aqui, agora é tua vez, conta, vamos lá, 10 vezes. E a criança nem tomou café em casa. E a outra, né, às vezes comeu também, mas a gente sabe que não se enche a barriga e vai para uma academia. Então, como que a gente vai contar, né, com essa equipe? A gente sabe que nem toda clínica vai ter todos esses profissionais, que a gente não tem condições de estar muitas vezes fazendo com que o paciente vá de consultório em consultório, né? Muitas vezes o paciente realmente não tem acesso a tudo isso. Mas a gente não tá aqui para discutir o que é a realidade, tá? A Lelê também que me conhece, a Cláudia, as meninas, sabem que eu penso sempre muito fora da caixa, né? Às vezes eu falo que eu não penso fora da caixa, eu muitas vezes me sinto que eu vivo fora da caixa, assim. Eu tô sempre pensando no que seria a situação ideal, né? Talvez um pouco utópica, assim. Mas hoje, eu até montei aqui, ó, que eu tenho um sonho, assim, né? Hoje, assim, se alguém chegar e falar assim, Ione, qual que seria a tua proposta em termos de fisioterapia neurofuncional? Não importa quanto dinheiro você precise. Digamos assim que eu ganhe na loteria, que alguém chegue aqui e fale assim, como que seria o centro de reabilitação ideal, Ione? Na tua opinião, como que você montaria isso? Eu falo que para mim não teria mais essa coisa de clínica, né? Porque a gente dá a maioria, olha, se eu tiver aqui errada, me corrigem, mas a maioria dos nossos pacientes são não progressivos. E se eles são não progressivos, a injúria aconteceu lá atrás e ela não vai mais progredir a injúria pela injúria, tá? O que vai acontecer são as alterações secundárias, o que vem depois. Mas se eles não são progressivos, a gente tem que considerar essa deficiência, essa alteração, como uma deficiência minha, tua, de quem for. Então, essa deficiência é um ponto que ele tem dificuldade, o resto todo a gente precisa trabalhar. Então, eu encararia como um centro de treinamento e não mais como uma clínica que trata doença. Eu me apavoro, eu tô olhando esse Instagram e cada dia tá cada mais vezes gente falando de doença, porque a neuro trata TCE, porque a neuro trata hemiplégico, porque a neuro trata Parkinson. A gente não trata nada disso, pessoal, a gente trata pessoas. E essas pessoas têm as suas histórias, têm as suas experiências prévias desde a gestação. A criança pode ter tido PC lá no transparto, mas e o pré-parto, como é que foi? Tem experiência aí já memorizada. E que a gente tem que saber tirar proveito disso tudo. Cadê tudo isso? Cadê essas pessoas a serem tratadas? Então, eu teria um centro de treinamento mesmo, onde eu teria basicamente, assim, de saída, teria que ter um psicólogo para me dar esse suporte motivacional. Eu precisaria muito de um nutricionista. Eu precisaria muito de educador físico que me desse esses times de treinamento, de fisiologia, de qualquer hora de fazer o esforço, a quanto tempo a gente força, depois retoma, porque vocês não acham que é assim que o atleta fica a vida inteira treinando, fazendo fisioterapia o resto da vida. Não, ele tem pontos de estímulo, depois ele tem as férias, depois ele vai de novo, tudo é coordenado isso. Já tem estudos ainda na educação física. Por que a gente não aproveita isso tudo e faz esquemas de trabalho com cada paciente? Com cada paciente.
Cada paciente tem uma forma de reagir, tem uma forma de se comportar perante todo esse movimento, perante as suas alterações, perante as suas dificuldades, de acordo com as suas experiências prévias. Então, na minha opinião, cada paciente deveria ser conduzido e não tratado. Então, a avaliação e a condução que tem que ser feita com esse paciente, ele tem que vir a partir de uma elaboração de um plano de trabalho com ele, que envolve muito raciocínio lógico, muita abordagem integral, né? Então, como eu falava, tanto fisioterapeuta, que poderia ser, né, o grande administrador de toda essa equipe, com cada ponto, com o que precisa ser reavaliado de acordo com cada caso, mas é fundamental, psicólogo, nutricionista, para ver como é que tá a alimentação dessa criança, osteopata, que também é fantástico, a né? A hidroterapia, que é fantástica, que vai dar uma condução bacana para cada caso. A gente precisa muito também da eco, né? A ecoterapia. Então, se a gente conseguisse nesse centro de treinamento montar esses setores e a criança vem, o adulto vem para receber o treinamento dentro de uma função baseado no treinamento do atleta, para desenvolver ao máximo as suas habilidades, aí sim a gente vai ter um processo de reabilitação de verdade. Se esse conteúdo gerou valor para você, compartilhe com seus amigos e com todos aqueles que possam se beneficiar. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Até breve!